meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste vídeo vou falar um pouquinho sobre uma das obras mais conhecidas da autora Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Bom, antes de falar sobre Quarto de Despejo em si, eu acho importante nós entendermos que a Carolina Maria de Jesus, ela tem uma história um pouco mais complexa do que o fato de ter sido uma favelada entre as décadas de 50 e 60 na cidade de São Paulo. O entendimento da Carolina, apenas nesse episódio, nesse sentido, limita um pouco o entendimento acerca de toda a obra dela, né? Que é muito mais plural do que a publicação desse livro em si, que acabou se tornando mais popular. A Carolina Maria de Jesus, ela é uma migrante, né? Ela nasceu no interior de Minas Gerais, ela descende de ex-escravos, inclusive ela teve contato muito próximo com o avô, que era, né, um ex-escravo de ascendência cabinda. Ela vivenciou uma vida rural, então ela tem uma ancestralidade muito direcionada ao cultivo da terra, né, uma ancestralidade agrícola. E ela é uma das gerações de negros, né, pós-escravidão, que acabam tendo de viver em diásporas, uma vez, né, que agora não tem mais direito de cultivar a terra ou de viver nos ambientes onde até então eram habituados, que eram principalmente agrícolas, se nós remontarmos aí a história da escravidão no Brasil. Então a Carolina Maria de Jesus, ela é de um contexto diferente desse contexto de favela, ela está favelada uma vez que ela está em diáspora, né, e ela é ali uma representante da diáspora negra brasileira, que, no caso dela, escreve essa história, né? Então, ela ao longo das suas obras vai narrando as suas andanças Brasil afora, o que faz dela, como escritora, não aquela que relata a história do negro na favela. Porque se nós lermos, por exemplo, o Diário de Bitita, que é um livro publicado pós-morte, mas um livro que remonta pela memória à infância de Carolina, nós iremos entender que a Carolina, ela é uma escritora que registra a trajetória do negro no Brasil, né? E não a trajetória do negro em si nos espaços urbanos. Então, acho importante esse entendimento acerca de Carolina, né? Que os relatos em Quarto de Despejo são os relatos de uma circunstância em que ela vivia, mas não é que ela era daquele meio tão somente, né? Ela se formou ali. Bom, a Carolina, ela migra para São Paulo com cerca de 20 e poucos anos. Ela, antes disso, havia desempenhado vários trabalhos braçais em Minas Gerais, desde trabalhado a terra, como sido empregada doméstica, enfim, né, o que cabia a uma mulher negra de sua época. O que a diferia de muitos outros negros, inclusive os da sua família, que ela teve acesso à escolarização, que foi de maneira muito breve. Na primeira infância, ela teve 2 anos de contato com a escola, o que não foi um projeto para todas as crianças negras, né? Foi uma questão à parte na história dela. A mãe dela empregou-se como doméstica na casa da dona de uma escola e essa dona propiciou que Carolina vivenciasse o espaço da escola, né? Então, apesar de ter ali muitos preconceitos próprios ali da comunidade negra, sofrer esses preconceitos na escola, a Carolina também tem contato com as letras ali, então um novo universo se abre, e é desse contato com a literatura que ela se apaixona desde cedo, é que ela vem se tornar uma grande leitora de muitas obras, de obras clássicas, e posteriormente ela vem escrever também livros, né, e a publicá-los. Quer dizer, não tantos, né, porque havia toda ali uma dificuldade própria da classe. Mas, enfim, na década de 60, a Carolina, ela está assentada numa favela, chamada Favela do Canindé, em São Paulo, que era uma organização ali social, né, posta à margem da própria urbanizada São Paulo. Então, a procura de esconder ali a divisão de classes da cidade, a miséria que estava ali em torno, né, daquelas construções urbanas que se erguiam com muita velocidade na década de 50 e 60, eles pegam, enfim, essas misérias que estão ali em torno e escondem, né, essas misérias numa favela chamada Favela do Canindé.
Eles doam terrenos ali, Carolina, então ela é uma das tantas, né, que está ali nessas dificuldades ali das pessoas com pouca escolaridade, sem propriedade, negras. Então ela recebeu uma doação e ela vai construir um barraco nessa favela. Essa favela é descrita no Quarto de Despejo, que é o livro da Carolina, em modo diário. Então ali alguns anos, né, da experiência de Carolina nesse ambiente é narrado. E ali então ela escreve em tintas bem fortes, né, como que ela está naquela situação de marginalidade urbana, né? Então Carolina descreve como essa favela é erguida sem nenhum tipo de amparo social, as pessoas construíram os barracos de qualquer modo, não havia ali luz elétrica, não havia nenhum tipo de esgoto, enfim, ou de instituições que amparassem aquelas pessoas. As pessoas que não moravam na favela, geralmente que estavam ali, né, eram pessoas que estavam à procura de alguma coisa marginal, ou pessoas que estavam à procura de algum interesse, como por exemplo políticos, né, que iam até a favela na época dos votos. E a Carolina ela vai narrar ali as suas experiências pessoais, mas por meio das experiências pessoais de Carolina, a gente vai entendendo ali como são as experiências coletivas do negro em situação de marginalidade urbana, né? Então ela vai descrever o fato de que ela era mãe solteira, com 3 crianças, não podia mais se empregar em casa alguma, que até então ela era doméstica e aí ela passa a ter essas portas fechadas, né, por causa da maternidade. E ela vai então catar papéis, né, para sustentar essas crianças, e em meio a esse processo todo de catar papéis, ela vai ao mesmo tempo escrever as suas obras. E aí ela vai descrever a vida intermediada pela fome, né? A Carolina sempre viveu na miséria, porém, em Quarto de Despejo, ela mostra essa miséria de maneira mais materializada, né? Como que é dormir com fome. Então o livro todo ele vai descrever ali a dificuldade de conseguir alimentos e como algumas pessoas, inclusive, à procura de torturar ainda mais as pessoas que ali viviam na favela, elas criavam situações para impedir até mesmo que as pessoas conseguir comida no lixo, né? Ela descreve assim o fato de que alguns donos de açougues eles jogavam criolina para estragar os restos de ossos, enfim, né? Ela vai descrevendo tudo isso. Mas ao mesmo tempo também ela vai falando um pouquinho sobre os dramas das pessoas que vivem na favela, as brigas, enfim, a dificuldade de organização coletiva, a forma como as crianças eram tratadas, a relação das mulheres com os homens. E tudo isso que você vai percebendo nas descrições de Carolina nos levam a entender que os problemas da favela em si, para Carolina, não eram somente o fato da fome, da sujeira, da miséria em torno daqueles espaços, né? Mas como o povo negro vinha paulatinamente perdendo as suas raízes mais plurais, né, e culturais ali da sua formação como povo, né, porque alguns valores que Carolina ela considerava assim importantíssimos para a construção dos valores étnicos, né, da cultura africana, como por exemplo a coletividade, estavam em perigo. As pessoas cada vez se individualizavam mais, né, os vizinhos não se amparavam ali nas suas necessidades. E aí ela vai descrever como os vizinhos não se ajudavam, como ela teve partos e teve que cuidar sozinha dessas crianças, o que não é muito comum nas sociedades africanas, né, da qual ela descende. Ela vai falar também sobre a questão da violência masculina, os homens sempre batendo nas mulheres, as mulheres sempre muito apegadas a esses homens, mesmo que violentos, né? E aí ela vai também questionar ali a posição desses homens nessa favela, que parecem desencontrados, né? A questão do vício em bebida, que ela odeia, e ela afirma ali que é um grande problema nas conduções das relações familiares. O fato das pessoas não valorizarem, né, a visão dos mais velhos, que também é uma questão ali cultural africana importante. A Carolina também ela vai não compreender bem ali por que as pessoas não valorizam a infância, né, como que elas atacam, enfim, e parecem odiar ali as crianças, né, sempre trabalhando ali por meio da educação pela violência, né. Então, a Carolina ela vai, ao mesmo tempo que apontando os valores do capitalismo e como esses valores são cruéis para as classes mais marginalizadas, principalmente para os negros em trajetórias de diáspora, ao mesmo tempo a Carolina vai apontando o grande perigo, talvez, né, em torno desses valores, que é o fato de que a cultura africana, né, os valores africanos, os valores ancestrais,
eles estão em perigo frente a esses valores capitalistas. E esse povo, né, que é o povo étnico, o povo negro, posto nesses espaços, ele sofre a violência física, mas ele sofre a violência simbólica, porque ele tem a sua cultura atacada e ele permite que esse discurso seja perdido. Então ela vai falar ali de tantas questões culturais importantes para a cultura de descendência africana que estão postos em perigo, né? Porque a miséria ela acaba por degradar os moradores dessa favela a um ponto assim muito perigoso mesmo, né? De desequilíbrio. A Carolina também ela é extremamente crítica do ponto de vista político, ela assume posições e a obra ela é publicada, né? Aí tem toda uma história em torno de que Carolina foi descoberta por um jornalista que ali passava, chamado Audálio, e a Carolina acabou se tornando ali muito conhecida posteriormente, né? Se tornou quase uma celebridade. Então há toda uma questão em torno da Carolina que é até muito mítica muitas vezes e até impede que a gente conheça e reconheça a obra geral dela de maneira mais íntegra. Mas o que eu quero finalizar aqui nesse vídeo, deixar bem claro que Quarto de Despejo é uma parte da obra de Carolina e é apenas uma parte, né, como obra de Carolina, da trajetória do negro narrada, né? Ou seja, Carolina ela é muito mais do que Quarto de Despejo. Carolina ela é responsável por narrar, a partir da voz dos marginalizados, a trajetória do povo negro no Brasil, as suas necessidades, a sua cultura, os perigos a que seu discurso esteve e está exposto. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo.